Sejam bem-vindos ao 23º episódio do WOcast. Desta vez, pela primeira vez em um estúdio profissional, e aqui estamos continuando a nossa temporada de Vozes da Administração. Aqui vamos trazer pessoas que vão falar sobre o mercado condominial, linkando tecnologia e expertise de cada área. O tema de hoje é obras e reformas, regras, responsabilidades e conflitos dentro dos condomínios. Um papo bem tranquilo de conversar, né? Acho que nunca dá problema, né? E aqui nós estamos com 3 convidados de alta patente, posso dizer assim, porque são pessoas referenciadas em seus mercados e suas atuações. Então aqui nós estamos com a Mazé Santos, que veio de São Paulo, então eu gostaria de agradecer muito. Eu sei que você já ia acabar vindo, né? Mas agradecer muito a sua presença, sua parceria, né? Uma grande parceira, nossa mentora também. Alexandre Alonso, da Alonso Engenharia, e Valdir, da NR, Nóbrega Administradora. Então eu vou pedir que vocês se apresentem um pouquinho e, na sequência, a gente dá continuidade ao nosso assunto. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Vim convidado aqui para gravar nesse lindo estúdio aqui com o pessoal do WOcast. É uma honra participar, uma mesa ilustre com profissionais do mercado. Eu sou conhecida como Mazé Santos, mas meu nome é Maria José, foi a mãe que apelidou, né? Deu aquela reduzida. E quero falar um pouquinho hoje sobre o meu conhecimento em obras e reformas através da MS Gestão, que é a empresa a qual eu sou proprietária, atuando aí no segmento condominial como um hub de negócios e tecnologia. Eu quero agradecer você, Matheus, pelo convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também, habilitando esse nosso podcast. A Alonso Engenharia é uma empresa especializada em perícias de engenharia e fiscalização de obras. Então, eu gostaria de contribuir com esse tema que é muito picante. De fato. Também gostaria de agradecer o Matheus aí pelo convite, né? Eu acho que é um tema polêmico, um tema que está em alta, né? Sou Valdir, proprietário da NR, administrador de bens e condomínio. Nós estamos no mercado há mais de 30 anos. Eu pretendo contribuir com um conteúdo aí para engrandecer a noite. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Estamos aqui também fazendo um adendo, uma mesa rotária, todos rotarianos. Então, pessoas que têm relevância de mercado, pessoas que também pensam em fazer o bem. Queria que vocês contassem um pouquinho a história, como é que vocês entraram no mercado condominial, um mercado que até pouco tempo era pouco falado, até poucos anos, era muito pouco falado. E hoje, depois da pandemia principalmente, é um mercado em que as pessoas acabaram descobrindo o condomínio como algo rentável, algo que traz retorno financeiro e onde também você precisa prestar serviços de qualidade. E aqui estou aqui com pessoas que estão há muitos anos no mercado condominial, então eu gostaria de saber, lá atrás, quando o mercado ainda era muito pouco conhecido, muito pouco falado e difundido, o que motivou vocês a entrarem nesse mercado? Bom, acho que eu vou começar, né? É um time que conhece algumas marcas antigas, Bameringos e outras, né? Então é um time, estamos ali no mesmo top, né? Das idades, da faixa etária. Eu entrei por volta dos anos 2000, trabalhando numa grande marca de administradora de condomínios. Eu sempre fui uma mulher que gostava de tecnologia, então na minha geração tinha as formações de técnico de processamento de dados e outras. E aí entrei numa administradora fazendo rateio, me apaixonei por fração ideal, condôminos, coletos, prestações de contas. E logo em breve, né, entendendo um pouco daquele mercado e gostando muito de tecnologia, eu parti para as empresas que desenvolviam softwares e ali eu me encontrei, né, me apaixonei, estudei bastante sobre o tema e eu acho que eu não saio mais, porque daqui é para aposentadoria, né? Estou aqui contribuindo agora como consultora, com uma empresa que traz soluções para grandes marcas de administração no mercado Brasil, São Paulo, atuando como BPO, construindo processo, treinando pessoas, porque não é justo levar tudo isso embora, né? Pô, foram 30 anos acumulando conhecimento. Então, agora eu quero passar isso para frente e curtir a vida, né, Alonso? É isso aí. É isso aí. Bom, a Alonso Engenharia começou como uma construtora, incorporadora. Eu era engenheiro formado, funcionário de empresa em São Paulo. E aí um grande amigo meu falou que queria construir um prédio aqui, eu refutei no momento e tal, porque eu já tinha galgado alguns degraus dessa empresa. E depois de um tempo ele ficou chateado comigo, me ligou e falou assim, vamos construir um prédio, o nome do prédio vai ser Edifício Neuza de Brãos.
que é o nome da minha falecida mãe à época. Então eu vim para cá, deu 15 dias, eu vim para cá para Santos, eu estava no Rio de Janeiro nessa época. E aí a gente montou a construtora, construímos o Neuza Ribeiro Alonso, depois de mais um outro prédio, tudo a preço de custo. E o meu sócio saiu, aí foi saindo sócio, eu migrei para a área de perícia e de engenharia, que é aquilo que eu acho que é mais interessante para mim, que é uma área muito grande, muito extensa, e acabei me formando pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo, que é um instituto que tem uma credibilidade nacional, e depois já fiz alguns cursos de pós-graduação, todas voltadas para a perícia de engenharia, que é onde eu consigo agora entregar um pouco mais para os condomínios. Na parte de fiscalização de obras, de gerenciamento de obras, de conflitos entre condôminos e condomínio e administradora e síndico. Então a gente tenta gerir esse meio aí para poder entregar alguma coisa que assim tira do síndico essa responsabilidade de ser o engenheiro, o administrador, o advogado, que não tem mais como ele tem que utilizar esses técnicos para poder auxiliá-lo, para poder gerir o condomínio, que é uma coisa muito grande. O gestor, o síndico, eu falei isso em algum outro podcast, o síndico ele tem que ser como se fosse o CEO, né? Sim, Ele tem que ter pessoas respaldadas em cada assunto para poder perfeito. trazer. E como administradora, O administrador, eu iniciei na carreira como bancário, né? Trabalhei durante 5 anos, trabalhei na contabilidade do banco. Sou apaixonado por cálculos, né? E por condomínio. Quem trabalha em condomínio tem que se apaixonar por condomínio, né? Não tem outra forma de você trabalhar e não ter o mesmo segmento disso. Fui convidado para trabalhar numa administradora, fiquei por pouco tempo e abri uma contabilidade e acabei passando também por uma administradora. Desde 1994, já desde o começo, fechava rateio em Excel, ainda não tinha, estava iniciando as empresas que estavam informatizando, né, no mercado, e fui seguindo, né, até Rateio raiz. rateio raiz. Ele tá com a PRG desde o início, né, Valdir? PGD isso. Desde 95, É mesmo? 96. Isso mesmo, a gente fechava os rateios do Excel e os boletos a partir da máquina de escrever. Porque não Isso. tinha essa Formulário parte, né? contínuo, né? Isso mesmo. Pronto a minha época. Não podia Não, esquecer tá. de tirar a última via do boleiro, porque senão você não conseguia identificar quem pagava. E evitar erros para não tinha como apagar, né? Era carbono, então não podia datilografo aiado, né? Exatamente. Falei para você que essa mesa aqui hoje a gente tinha história. Nós estamos entregando idades, né? Mas tá tudo bem. Nesse mesmo momento eu estava nascendo. Mas eu gosto muito de conversar com pessoas experientes do mercado, porque também trazem esse conhecimento, porque eu já nasci meio que assim, na informatização, né? Porque quando eu comecei a, de fato, estudar na faculdade, depois trabalhar, já era tudo muito automatizado. Sim. Só não tinha IA, né? Mas assim, as automações vêm crescendo e a gente, como empresa de software, para administradores de condomínio principalmente, a gente também vem acompanhando muito e realmente é algo, né, que cresce por Assustador. e é assustador e assim, a gente não para um dia e assim, nem aprender. pode né? Aprender, evoluir, desenvolver e entregar. É isso aí. Porque cada vez o cliente demanda mais e o cliente do cliente, né, que é o condomínio, ele quer mais serviço com um preço menor. Então a gente tem que matutar o que a gente pode fazer para reduzir custo. Matutar da nossa cidade. Então, é que eu me relaciono bastante A convivência comigo, né? Fala para ele. com várias pessoas, mas eu acredito que a maior parte dos meus amigos são bem mais velhos do que eu. É bom você ter. Tenho amigos da mesma referências, idade, né? mas eu gosto muito de trocar ideia com pessoas de verdade, assim, né, que tem mais. E a gente também, porque essa troca é muito interessante. É verdade. Essa troca entre a juventude mais antiga. Vem coisas novas, coisas que às vezes a gente não está ali de imediato prestando atenção. Então, acho que a junção das duas expertises de momentos diferentes, ela é bem rica para negócios, para a vida em si, né? Vamos juntar essa nossa expertise, diferença de idades, para abranger o nosso tema sobre obras, né, reformas. Pois é. E aí você comentou, mas que você, quando começou a trabalhar com condomínio, gostou dos condôminos. Hoje em dia eu já escuto gente falar de condemônios. Porque eu sou condômino também, então eu tenho lugar de fala. Todos somos na cidade mais verticalizada do Brasil, né? Você falou isso e o Alonso também comentou que também faz mediação de conflito entre Sim, sim. pessoas. Então eu achei bem interessante. O Valdir não precisa nem dizer porque é administradora de condomínio. Acho que o mais faz hoje, acho que o trabalho que não dá para automatizar Não dá para com o sistema é a mediação de conflitos. Eu acho que dentro. Onde é que, para a gente iniciar,
Onde é que a gente vai chegar agora a falar de mediação de conflitos? O que que tem a ver conflito com obra em condomínio? Tem muito a ver? Não tem Vou nada a ver? deixar o Alonso, porque a gente sabe o quanto isso tem, né? E acho que ele também é bastante acionado. Uma massa condominial é uma massa que é heterogênea. Então, você percebe que pessoas pensam de um jeito, outras de outro. Quando você tem uma reforma no seu condomínio, uma reforma de grande porte, vamos dizer que você vai trocar uma fachada, refazer pisos de garagem, isso impacta muito na vida do condomínio. Se você não traz um planejamento adequado, com clareza, com que todos fiquem sabendo o que vai acontecer, vai dar problema. Mesmo fazendo, dando essa clareza para o condomínio, dá problema. Se você não fizer isso, vai dar o caos. Porque você começa a fazer uma obra, vai ter interdição de uma área, vai ter uma interdição de um piso, você não vai poder passar por ali. Então, tem problemas nesse sentido que, se você não tiver uma gestão dessa obra e uma fiscalização dessa obra adequada, o condomínio vai penar com isso. Por quê? O síndico, normalmente, ele é leigo em engenharia. Então, ele não tem conhecimento técnico do que você deve fazer para, por exemplo, trocar uma fachada de um prédio. Ele não sabe se a pessoa que está lá pendurada, ela tem que ter algum treinamento específico, como a NR35, por exemplo. Ele não sabe se que ele tem que ter um seguro de vida. Ele não sabe que o material para você colocar a cerâmica, aderir a cerâmica na fachada, tem que ser do tipo 3, não pode ser de outro tipo. Então, se ele não tem esse conhecimento, é fundamental que ele pegue um técnico para poder ajudá-lo nessa fiscalização e nessa gestão da obra. Porque vai ter um cronograma, vai ter alguma coisa que vai poder informar para a massa que vai acontecer isso, que ele não vai poder passar por ali, que ele não vai poder colocar o carro na vaga dele, tem um problema. Ele vai ter que parar o carro na rua. Então é complicado. E você é nessa tipo de questão de mediação Nessa que você, interface, nessa você trabalha também. Claro, a interface maior é da fiscalização e no gerenciamento da obra. Então a gente monta um cronograma e depois fiscaliza a obra. Agora, o cronograma ele tem que ser adequado com a empreiteira que for contratada. Então a gente monta o cronograma básico e a empreiteira que vai depois dizer como é que ela vai tocar essa obra, porque depende de pessoas, número de pessoas, aporte de capital, então tudo isso a empreiteira que vai depois fazer o cronograma dela, a gente vai só depois fiscalizar. Bem interessante. E quais são os papéis, as responsabilidades dentro disso? Vocês que estão aqui no meio do administradora, qual o papel da administradora? Qual o papel do síndico? Na verdade, ele falou em obras, né, de condomínio, de grande porte, mas também existem as obras que foram feitas nas unidades. Eu acho que é onde tem o maior conflito também. Sim. Nas unidades? Nas unidades. Por que isso? Hoje, você vai fazer uma obra na sua unidade, tem a lei, a norma regulamentadora que exige que você traga a RT, a RRT, 16 o plano de reforma, exatamente, o plano de reforma, né? E o engenheiro, o arquiteto que tem que dizer se essa obra está mexendo com a estrutura ou não do condomínio. O que acontece? As pessoas, elas que têm um apartamento, e elas podem fazer o que ela quiser. Nós tivemos muito problema com desabamento de edifícios aí, porque mexeram na estrutura. E elas têm... elas não querem apresentar essa documentação, até porque tem um custo, né? Você tem que apresentar. Ou então, eles apresentam somente a RT e acham que consta na RT as obras que vão ser feitas e que está tudo resolvido. Na verdade, tem que ter o plano de obra, plano de reforma. Eles têm que apresentar isso aí. Então, começa a criar um conflito. A lei, ela teve uma alteração. Antigamente, a lei falava o seguinte: quem é o responsável? Era o síndico. Então, você apresentava a RT, você apresentava o plano de reforma, e o síndico tinha que se virar para aprovar aquele plano de reforma. O que aconteceu? Criou um custo no condomínio, porque alguns síndicos não são, não têm esse conhecimento de engenharia, e aí tinha que contratar engenheiro para poder ver se aquela reforma que vai acontecer naquele apartamento, ela não está mexendo com a estrutura do prédio. Aí houve uma alteração na lei, e ela diz o seguinte: a obrigação do síndico é apresentar, receber a RT e o plano de reforma. O engenheiro... Na realidade, é a RT,
o memorial descritivo e um projeto do que vai ser feito, para poder ser fiscalizado. Porque tem um detalhamento da obra. A gente tem um caso, por exemplo, que foi muito engraçado. Nós mandamos a carta exigindo a documentação e o rapaz foi lá, olha, mas eu não vou fazer reforma. Eu falei, como você não vai fazer reforma? Não vou, não vai quebrar nada, eu vou colocar o piso sobre piso. Eu falei, piorou, porque você vai colocar um piso sobre piso, se a estrutura do prédio aguenta. É a mesma coisa naqueles prédios antigos que as pessoas querem fechar a sacada. O que acontece? Precisa ver, e não é um laudo do apartamento dele, é um laudo do prédio inteiro, porque o prédio não foi construído para aceitar aquela estrutura daquela fachada. E eles não aceitam isso. Então isso cria uma confusão. A responsabilidade do síndico é receber toda a Tem documentação. outra coisa, eu estou fazendo a minha unidade, é meu apartamento, eu faço o que eu quero aqui dentro, não é bem assim. Isso é verdade. Não é bem assim. Por que aconteceu essa norma? Por que surgiu essa norma? No Rio de Janeiro, tantas obras e reformas, remoções de estrutura, perfurações de estrutura, o prédio vai colapso, com pessoas morando. Mexendo em vigas e Perfurações até de ar-condicionado. A gente fala assim, tudo bem, eu só vou furar aqui uma tubulação para passar o ar-condicionado. Depende de onde você perfura a viga, é um problema. Por isso que na instalação do ar-condicionado também eles têm que apresentar toda essa documentação. Sim, Por quê? sim. Porque justamente pode mexer com Fechamento de mas eles não sacada. aceitam, eles não quero reforma, eu não vou quebrar, mas a lei ela é clara, então tem que apresentar. E se as pessoas não apresentam, como é que fica? Então, antigamente você E faz, denunciava mas ao órgão público, né? Mas o órgão público, ele fala agora o seguinte, que é a responsabilidade do síndico. Né? Eu já tive várias discussões, também um caso aqui, o órgão público não quis ir lá fazer a fiscalização, que deveria, porque diz que tem uma norma dizendo que é a responsabilidade do síndico. Se a pessoa, para a gente fazer a denúncia, se o morador, ele insiste em estar fazendo essa obra, o prédio tem que entrar com uma ação judicial para interromper essa obra. Se o órgão público não fez isso. No caso desse, que estava tendo muito barulho, a síndica foi lá na prefeitura e eles alegaram que a responsabilidade seria do condomínio. Eu fiz uma carta, protocolei, e aí veio realmente um fiscal lá verificar esse tipo de coisa. Mas assim, o síndico ele fica perdido. eles só não cumprem, vamos dizer assim. E aí, pela lei, Então, mas não, eu acho que ele deve denunciar a prefeitura. Desculpa. Eu entendo que ele deva denunciar a prefeitura, ao CREA ou ao CAL, se quem for o responsável, se tiver ele verificar que está sendo feito alguma coisa diferente daquilo que está planejado. Mas eles não vão de imediato, né? E isso a pessoa acabar a obra e eles não passam lá. Então, se você entrar com uma ação e pegar uma liminar, você consegue. Na verdade, tem um prazo, né? Que é que, assim, infelizmente, novos moradores não têm o hábito de ler a cartilha, né? De novo morador com as regras e prazos. E aí, tanto para condomínios novos, como quando eu compro uma unidade já num prédio pronto, tem um prazo para apresentar ali a documentação e aí sim seguir com a obra a qual eu quero fazer e seguir com tudo isso. O que a gente vê no administrador é que se ele não apresentar dentro do prazo que já foi regulamentado em assembleia, ele pode ser notificado e até multar, né? Eu peguei alguns casos que, olha, emite a multa porque ele não apresentou a documentação para instalação do ar-condicionado. E aí... Mas o problema às vezes não é nem a multa. Por quê? Porque se você faz uma obra, o síndico ele pode ser responsabilizado. Perfeito. Você tá O fazendo condomínio uma quer ser alteração responsabilizado. Né? Então, assim, ele tem que exigir. Assim, se os órgãos não vão lá e não fiscalizam esse tipo de situação, tem que partir para o judiciário. Uhum. E isso demanda custo no condomínio. Hoje em dia todo mundo está com redução de custo. É. E às vezes as pessoas não acreditam na obrigatoriedade, ou não tem a preocupação que isso pode acontecer no futuro. Porque essas obras que se fazem, como você falou no Rio de Janeiro, que teve prédios que desabaram, foi coisa que foram feitas há anos atrás. Sim. Não é agora que vai aparecer isso. Uhum. E é engraçado que esse ponto de obra, ele tem condomínios novos, grandes obras, condomínios, apartamentos com reformas, né? Só estou quebrando a parede, mal sabe ele que aquela parede ela tem a ver com a estrutura, com a infraestrutura, e também tem a parte de aprovação de algumas pequenas obras que a gente percebe que, olha, para fazer esse orçamento eu preciso que vá um engenheiro. Sim. Essa não, mas eu já sei, o zelador fala, eu já sei, não precisa, é uma obra pequena. Não, mas para poder orçar corretamente e ver se é só isso, precisa ver. Então, as áreas de compras das administradoras hoje que eu acompanho, a gente tem muita dificuldade para mostrar que, ó, neste caso, para a confecção deste orçamento, eu preciso sim de uma vistoria. A gente chama de escopo único. Quando você vai fazer um escopo para você partir para o mercado, é um escopo que tem a parte técnica e comercial na mesma peça.
Então você consegue, com o escopo feito adequadamente, tecnicamente adequada, você consegue captar no mercado as empresas que vão orçar a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. O que acontecia? O síndico, vou fazer uma obra de grande. Vou falar de novo da troca de fachada. Vinha 3 empresas e cada um orçava uma coisa. Porque um orçava a Tinha um fachada. padrão, né? Um orçava a fachada com a sacada, que a sacada faz parte da fachada. O outro não. O outro vê pelo Google. Então, ficava coisa totalmente dispara. Não dá para fazer uma comparação de preços. Mas a informatização ajudou bastante. Hoje, um caso, por exemplo, de um prédio, ele está condenado até hoje. O que aconteceu? Trocou a fachada, aí a empresa estava fazendo errado, né? Rescindimos o contrato, a outra empresa terminou o prédio e não teve fiscalização. Hoje o prédio está com infiltrações absurdas dentro dos apartamentos. Os moradores estão cansados, porque é um prédio grande, precisa fazer É a segunda empreiteira que passou por lá, né? já é a terceira, porque Terceira. para sanar o problema, tem que perabilizar tudo mais, não tem fiscalização nessa obra. Então, E vai dar. agora já Aí não a é falta- mais o síndico daquela época que você vai chamar quem e os condôminos que acabam ficando com E prejuízo. como é que fica essa questão dessa responsabilidade no que já era o síndico e agora é outro síndico? Fica com o atual síndico, transmite essa responsabilidade ou permanece com quem era? Não, você precisa apurar essa responsabilidade. É uma ação que demora muito no judiciário. E aí o que vai acontecer? Acaba não dando nada, que você vai ser responsabilizar. O síndico é leigo, não conhecia, o prédio talvez não deixou ele contratar um engenheiro para poder acompanhar muitos prédios que eu vejo que, se ele troca de fachada, olha, pega um engenheiro, acompanha essa obra, é uma obra cara, não é uma obra barata. Então, o engenheiro contratado pelo prédio vai acompanhar a obra, tá certo? E ele vai junto com o engenheiro da empreiteira, porque senão você fica vendido pelo próprio engenheiro. Mas o síndico não é responsável criminal? Não, Sim. ele é responsável criminal em certos casos. Ah, não, é Em todos os casos. Mas se ele Se for omisso, houver um sim. acidente, por exemplo, está tendo uma obra lá, Deus que nos livre, cai um rapaz que está pendurado lá na Eu sou ainda administrador do prédio aqui que a lei 441 de 91 foi inerente a esse 2001, 2001, né, que foi a queda da Marquise, e houve uma condenação, mas no final das contas o juiz colocou na condenação o culpado do engenheiro, Meu Deus. que fez a vistoria. que acompanhou a obra. Ah, tá. Assim, mas ele não estava na ação. Não tinha engenheiro contratado. Ah, não tinha? Não, porque a obra foi bem além do que... Essa lei 441 é uma coisa muito interessante, porque caiu as marquises aqui em Santos, naquela época, 8 de fevereiro. Nunca me esqueci. e o prefeito da época, a responsabilidade era da prefeitura de fiscalizar os prédios. Imagina aqui em Santos. Tem 6 mil condomínios aqui. Não tinha não tinha a quantidade de pessoas para poder fazer essa fiscalização. Ele fez uma lei tirando a responsabilidade dele, prefeito, da prefeitura, passo para você, síndico, agora. Agora você é o responsável pela fiscalização, vistoria desses prédios. Então você vai ter que vistoriar o prédio. Mas o síndico é leigo, ele é obrigado a contratar ou um engenheiro ou um arquiteto, ART ou ARRT. E aí, então, ele normalmente 5 em 5 anos, dependendo do tamanho, da idade do prédio, ou de 3 em 3 anos, é feita uma vistoria que é basicamente uma varredura do prédio. O engenheiro vai trabalhar como se fosse o médico do prédio. Depende da idade, né? Dependendo da idade, é sazonalidade. Em Santos tem condomínios que estão beirando aí 100 anos já, né? Eu sei, eu não conheço, mas 60 já. Porque tem os primeiros prédios da Orla de Santos iniciaram-se em 1940, né? Então a gente está falando de 85 anos, mais ou menos. Prédio idoso. É prédio idoso, é de bengala. Então por isso que ele tá meio torto. Isso aí Tem que ter manutenção, né? Tem que ter manutenção. E se você faz a manutenção errada, sem o conhecimento, que o síndico orgânico não tinha conhecimento, Perfeito. você acaba fazendo besteira. E, assim, pelo menos aqui na nossa região, ainda 80% dos síndicos são são síndicos profissionais. Eu não sabia disso. Você vai lá, o Valdir prova aqui que ele é uma administradora com mais de 100 condomínios, né? Sim. E ele, eu falo com ele, falo com outros administradores, todo mundo fala, aqui em Santos é 20%, mas era menos, agora está em 20%. E aí isso aí tá começando a mudar. São Paulo já mais fez uma profissional, né? mudança, o profissional
hoje ele está na maioria dos empreendimentos, até porque São Paulo eu tenho bastante empreendimento misto, com shoppings, com lojas, e aí até para os síndicos profissionais é desafiador, porque você tem ali vários modelos, né, Público, cliente, para né? você atuar. Então, geralmente entra um condomínio misto, até um desafio para nós da administradora, né? Desafio até para o sistema. Quando entra um condomínio misto, a gente monta um comitê ali e fala, olha, o que você faria aqui? Tem uma área comum, a gente não sabe se vai dividir, como é que vai fazer o rateio, porque ainda não existem regras, né, do como fazer. Então, a gente acaba atuando com o conhecimento que a gente agregou durante anos e aplicando para esses novos modelos. Mas eu não peguei nenhuma cartilha ainda do depara de, olha, num condomínio misto, que tenha loja, que tenha shopping ou que tenha sala de convenção, qual é o modelo básico que eu devo atuar. No Brasil, as regras são criadas após as coisas existirem. Então, espera acontecer o problema, estoura o problema, depois a gente resolve. Como foi a nova 16.280. Espera cair um prédio que depois fazer a... Agora, questões básicas, assim, porque isso que ela está fomentando, influenciar muito no dia a dia da administradora, do síndico, do sistema também, porque essa questão de condomínios mistos, você tem toda uma questão que você tem que trabalhar para que você consiga trazer, porque assim, que eu saiba do estilo que a gente estava falando de condomínio misto em São Paulo outro dia para mim, aqui em Santos não tem. Porque tinha não sei quantos tipos de rateio diferentes dentro do mesmo CNPJ. Perfeito. No mesmo CNPJ? No mesmo CNPJ. Que horror. Aí tem o CNPJ principal e tem CNPJ. Aqui tem... Desafiador para a gente fazer a prestação, né? Espécies que tem CNPJ, que trabalha com CNPJ diferente. Aqui a gente vai desmembrando, porque é desafiador mesmo. Desafiador para fazer a parte administrativa, né? Hoje acaba que tem mais uns PJ ou sub-CNPJ, mas não só acho que para quem vai fazer a incorporação, mas também para quem vai cuidar daquilo, o síndico orgânico pode fazer, eu não acho que ele é incapaz, pelo contrário. Hoje tem muito material e muitos cursos que dão algum preparo para ele técnico sobre as ações que ele vai fazer. E até brinco, gente, nós estamos numa geração que não tem por que eu inventar a roda. Se eu tiver agora algum problema ou dúvida de ART ou ERT, eu vou ligar para o Alonso. Então, eu vou me beneficiar da rede para ter as informações as quais eu não conhecia. Pô. Ô, mas você enquanto consultora, né? Consultora de grandes administradoras, consultora também nossa, né? E de várias outras empresas do ramo condominial. Acredito que você já tenha passado também por questão de demanda por parte da administradora. Como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? E você, por mais que não seja a tua área, você tem que procurar um profissional e fazer esse link. Como é que é a sua atitude nesse caso que tange obras, as responsabilidades? Você tem um material que você entrega, cartilha? Eu sei que você é bem organizada, então... Geralmente, como eu também dirijo um podcast, a gente acaba tendo uma rede muito ampla de contatos. Então, quando surge um novo assunto que a administradora é novo para ela, né? Vira e mexe, tem alguém recebendo o seu primeiro misto no portfólio e fala, como é que eu começo, né? É um Lego, é um quebra-cabeça. E aí a gente pega as boas práticas que outra pessoa já fez e traz e coloca na mesa. Então, assim, primeiro entender o problema, fazer um bom diagnóstico para entender, olha, eu tenho uma parte que a gente vai resolver com o que a gente tem aqui de material que foi usado no outro cliente, mas eu também vou trazer uma pessoa, eu sou super a favor de benchmark, porque eu não preciso inventar a roda se Alonso já chegou e fez primeiro. Eu vou trazer ele para a mesa, assim que eu vou ligar para o Valdir. Valdir, condomínio misto, condomínio com shopping, loja, área comum. Tem um condomínio em São Paulo, Parque Global, agora que ele é desafiador para qualquer um que já está no mercado ou que está chegando. Ele tem um hospital, ele tem um shopping de grandes marcas e ele está sendo assinado por uma marca de fora do país. Então, não tem uma cartilha que eu possa dizer o como devo fazer. Ali eu vou pegar a expertise, vou me reunir com bons profissionais, eu acredito que um comitê muito forte consiga criar um padrão, né, bacana de gestão, e ali a gente vai estudar o que a gente não sabe. Também, né? Eu falei, a nova geração ela se beneficia da IA e do Google. Nós não, tivemos que inventar a roda sem Excel, né, usando o conhecimento. Eu visitava os condomínios na minha época para entender qual era o modelo de rateio que a gente ia implantar, se ia ter concierge, se não ia ter que ter concierge. E assim, hoje, quando eu pego algum empreendimento ou alguma questão numa administradora que eu não detenho de todo o conhecimento, e graças a Deus eu não detenho, eu
prevaleçam a minha rede. Eu ligo para alguém e falo, olha, eu tô com um caso de um condomínio XPTO, você tem algum aí? E graças a Deus alguém sempre tem. E aí a pessoa fala assim, vamos marcar um café, você me fala o que que eu devo fazer, e aí eu acabo trazendo para o Valdir a informação que ele não tem, a gente transforma aquilo num bom relacionamento e depois vira negócio. Hoje em dia, com esses prédios, com diversidades, uma administradora não consegue trabalhar sem um bom programa, né? E assim como eles nos ajudam muito, né? A PRG aí está sempre com a gente, também do início. A gente às vezes eu tô com um problema, não consigo estar resolvendo, que é um prédio novo, solicitando algumas coisas, aí a gente já passa, já pede para ele transformar isso em verdade, né? Porque coisas que a gente nunca pensou que poderia estar acontecendo no condomínio, como eu falei, eu comecei a fechar condomínio no Excel, e hoje você fecha um condomínio em 10 minutos, 15 minutos, você consegue fazer a conciliação. Uma pergunta para ti, Matheus. E essa mudança, essas adaptações, a tua equipe, você consegue fazer isso rapidamente? Olha, a gente é acostumado, um grande diferencial nosso, o Valdir pode confirmar isso, a Mazda também estando mais próximo da gente nesse dia a dia, é que a gente entende a dor do cliente, a necessidade do cliente, e a gente faz uma adaptação, se for necessário, dentro do sistema. Tá. Seja na parte de rateio, que é o mais básico e o primário para você conseguir colocar um condomínio para rodar, que é o financeiro, né? Sim. Então, o que que a gente faz? A gente pega essa demanda, né, que nem o Valdir está falando, ou que nem a Mazda está trazendo, é uma coisa nova, vamos estudar junto. Eles vão ter o conhecimento legal, né, advogado, administradora, como é que vai fazer isso, e vai transparecer para a gente o que que a gente precisa fazer. Ele só vai falar, olha, eu preciso que isso aconteça assim, assim, assado. Como você vai fazer? Eu não sei. Aí a gente pega, né, geralmente o Valdir ele conversa com a nossa equipe de implantação, né, quando tem uma questão nova, ou comigo diretamente, que eu sou diretor comercial e atendo muitos clientes também, porque a gente preza muito pelo relacionamento, essa parceria. E aí então ele me liga e fala assim, olha, Matheus, eu tô com uma dificuldade, eu acho que não vou conseguir, falando com alguém daí, consegue me ajudar? A gente marca um horário, a gente troca uma ideia, passa para mim. A gente senta com a equipe, com o diretor de desenvolvimento, que já está lá há mais de 30 anos, está sempre se atualizando. E a gente vê, olha, eu tenho essa demanda, como é que a gente pode fazer? Eu vou ter que criar uma nova opção, ou eu consigo adaptar o que eu já tenho? Mas assim, eu tenho que adaptar com o carro andando, né? Porque eu tenho hoje, na minha base de dados, mais de 350 mil unidades cadastradas. São mais de 10 mil condomínios, 10 mil condomínios, 400 mil unidades. Então, a gente está falando aí de muita gente usando, com várias exceções, várias particularidades. A gente tem, por exemplo, eu tenho cliente que tem 100 condomínios com 1.000 unidades. Tá. Eu tenho cliente que tem 100 condomínios com 20 mil unidades. Por quê? Tem condomínios gigantes de interior de São Paulo ou capital, loteamentos, tem exceções, tem diversas exceções. E você tem que trabalhar nessas coisas sem que o resto deixe de funcionar. Então a gente trabalha muito nessa questão do ouvir, trazer e resolver. E pode ser que eu chegue para ele e fale assim, olha, isso daqui tecnicamente não dá para fazer. A gente tem um paliativo. Paliativo 1, tal. Paliativo 2, tal. É isso que dá para fazer. A gente troca essa ideia e traz a realidade. Não, tá, mas a PRG ela tem um diferencial, eu posso falar como cliente, né, muito antigo, ela está muito próxima da gente, né? E isso faz com que a gente tenha confiança, porque já tive a oportunidade de conhecer outros programas e é o que tem. Não mudou, é engessado. Né? E na verdade, o Matheus sempre que faça uma solicitação, ele está sempre pronto para ouvir e saber, claro, que ninguém vai pedir alguma coisa impossível, porque a gente tem que atender o cliente de acordo com o que tem a demanda, né? Mas eu acho que eles são muito próximos, isso nos ajuda muito. E eu acho bacana também essa coisa que veio acontecendo nos últimos 2 anos, que é as construtoras, né, estarem mais perto também das administradoras, porque até então nós ficávamos sozinhos, uma planta na mão, para desenvolver qual a metodologia de cobrança para aquele empreendimento. Hoje, a gente ter essa conexão com quem está incorporando, para falar, olha, eu pensei com a minha expertise em fazer dessa forma, e prestar contas dessa forma. O que você acha? Eu acho que faz sentido. E aí, eu acho que isso não só fortalece o mercado, mas também a gente acaba sendo mais assertivo, né? Vira e mexe, alguém me pergunta, mas eu peguei um condomínio, vê se eu estou fazendo o rateio certo. Hoje, graças a Deus, eu rodo um prompt na IA, ela traz as frações, eu jogo aquilo no Excel, faço algumas análises, mas ainda depende da minha visão humana para aplicar. Olha,
aqui na área comum eu não E o teu faria dessa conhecimento forma. também. Isso, eu não faria dessa forma e eu trago os meus porquês, né? Olha, eu vi um outro condomínio com uma área comum parecida e eles acabam não fazendo esse tipo de repasse entre a área comum e os blocos apartados. Então, a tecnologia traz a informação mais simples, porque antes eu li a convenção inteira, né, Valdir? Agora não precisa mais, Quantas né? nós lemos, A né? gente chama lá o chat GPT no programa da PRG, já tem, né? Pois Tem é, noções, já eles tem estão lá na até onde tá. Isso. E aí agora ele traz o dado e o dado eu transformo numa análise minha, usando a minha expertise e aquilo que eu não conheço, graças a Deus eu uso minha rede de contatos para falar, olha, eu pensei em fazer dessa forma, queria que você me desse a sua opinião e aí a gente chega na melhor escolha, né? Sim. Não tem o perfeito, tem a melhor escolha, aquela que vai trazer o Isso é resultado é esperado. novo, né? Exatamente. Sim. Tem que ir cada vez mais melhorando. E quando a gente fala de sistema para administradora de condomínio, né? Eu costumo falar que não é nenhum sistema, é um ecossistema, porque tem muita coisa ali dentro que não é simplesmente um sistema. Uhum. Então você tem a IA embarcada, você tem um repositório de documentos, assim como convencionais que você tem nas suas pastas dentro do computador, Sim. dentro do sistema online, né? E a gente Você usa não tem muito. custo adicional. Então você pode colocar tudo que é documento lá dentro. E aí você tem uma IA que você faz uma pergunta em cima do documento e já está ali dentro. Escolhe o prédio, escolhe o documento. Quero saber qual que é a infração, qual é o que está previsto na convenção sobre infração. Aí ele traz lá já qual é o artigo, etc e tal, e monta uma notificação para mim. Então, Ótimo. o sistema já tem esse link. Sabe o que mais desenvolvido. facilitou, Matheus? Não é nem só a convenção, né? Que claro que seja mas foi quando a gente aplica uma multa. O que acontece? Antes era no papel, a gente arquivava e a gente não sabia. Sabe o que é a unidade foi multada? Eu posso lutar, tem que. Será que a cada- primeira tem algumas notificação, a convenções que falam que segunda? tem que ter a notificação primeiro. E o programa que eles criaram ali já dá a informação correta. Ó, tá aqui, a pessoa foi. Aí, Embasado em tal artigo da Tem não, convenção. apresenta a tudo. carta. É, nada. que o Valdir está falando é que, além disso, a gente criou um controle de notificações. Sim. Então, quando você você envia a notificação pelo sistema, ele já fica registrado qual é a unidade, qual é o condomínio. Então, depois você pode filtrar ao longo do tempo. Imagina, faz muitos E o condomínios. Valdir falou uma coisa que é muito interessante logo no começo, que o maior problema de conflito é entre obras entre unidades. né? Perfeito. Infiltração para o Infiltração. vilã do Tá lá. top. Barulho, né? é o Você top, trabalha é de o home top. office e não quer ouvir a obra do vizinho que está trabalhando no horário comercial. Trincas, porque vibração excessiva causa dano no vizinho. Isso é um Isso é fato. uma demanda pra gente muito grande também. Nós porque- mulheres do mercado condominial, eu participo de vários grupos, né, de síndicas, porque nós nos apoiamos, né, criamos as nossas redes, porque é difícil você ter todos os conhecimentos. Então, aqui você não conhece, você vai buscar uma outra pessoa que conhece. E aí, no grupo, eu sempre vejo, pessoal, para determinada obra, precisa ou não da RT, né? Aí eu falo, alguém já tem alguma coisa? Eu falei, gente, depois a gente pega a conversa, que isso já foi respondido no momento anterior, a gente joga no chat GPT e cria a nossa própria FAQ, né? E ela, poxa, mas é legal, porque aí a gente já cria uma cartilha e fica para todo mundo consultar, porque são assuntos diversos. Infiltração, mútuo no mútuo, mútuo quando? E você vê que acaba gerando uma base de conhecimento muito rica para quem está chegando, para quem já está, né? Tem muita gente jovem vindo para o mercado condominial, de sindicatura ou de outras áreas. Então, eu acho que, assim, a tecnologia está aí atuando, né? Ajudando a gente a tratar Muito. dados. A nossa expertise enriquece essa consulta e dá as respostas de uma forma mais fácil, né? Eu tinha que ler alguma coisa antes, né? Ou pesquisar. Eu lembro que entrava um condomínio, colocavam tá aqui, ou quantas páginas? Ah, tá bom, deixa aí. 7 dias eu preciso para trazer qual é meu parecer a respeito do método. E hoje Agora é eu consigo imediato, fazer né? em. Quanto tempo demorar para confeccionar uma ata? Eu dou uma desconfiada da IA. Falei, será que ela acertou? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Já participei de reuniões com engenheiros que a IA estava errada. Pode acontecer. Então, naquele momento, não, mas a norma está falando, não. Então essa norma que você está pesquisando é outra. Porque não está o computador, a norma aberta. Você já está usando IA? E o que está te ajudando a IA na questão do teu trabalho, né? Na questão das reformas, obras, perícias? Eu faço muito laudo. Então, por exemplo, para algumas citações, que eu preciso de ter uma citação que essa metodologia que você está utilizando não é adequada na sua obra. Então, eu pego citações de outros colegas meus e aí ela traz essas citações que eu posso colocar no meu laudo, acrescentar no meu laudo. Ela está enriquecendo meus trabalhos. Outra aí vai tendo autonomia,
automações que ela já faz para mim, que eu faço fazer isso tudo mecanicamente, agora ela já faz para mim. Você consegue entregar mais rápido um Mais resultado. rápido, algumas coisas. É do meu dia a dia também. Sim. Tarefas do dia a dia que Consegue pegar mais negócio, né? muito mais. Ao mesmo tempo. Muito mais. Eu consigo pegar mais clientes, exatamente, que eu posso fazer, então, alguns lá. Tem uma equipe, logicamente, que trabalha comigo, mas basicamente quem tem um conhecimento e que vai depois revisar os trabalhos, sou eu. Quantas pessoas tem na sua equipe? 5. Eu achei, olha, eu achei que era você só. Começou comigo mesmo. Sei, acho que aqui todo mundo começou sozinho. Foi. Mas é legal porque assim, você é muito bem referenciado, né? Pelas pessoas que eu conheço, Igual. até dentro do nosso próprio clube, etc. As pessoas que falam, não, o Alonso, ele faz, sempre pergunta alguém precisa de perícia, porque como a gente conhece também, tá no meio do mercado, a gente conhece muita gente, as pessoas falam, tem alguém para indicar? E já me Claro. referenciaram bastante você. Aí, mas eu não sei, se você que mais referenciar, acho que é o Alonso só, mas tem uma equipe, você tem uma empresa Tem uma estruturada. Tem. A empresa foi fundada em 95. Fez agora 30, vai fazer 36. No, Tá 31, jovem. né? 31. É jovem, 31. pô. Tá jovem. Tá. né? É verdade, verdade. Tá jovem. É a idade da Mazé, 31. É exatamente isso. E eu estive no Bamerindos, precisamente. Já é vó, né, mano? Eu já sou vó, graças a Deus. E me fala aí pra gente, estamos chegando ao final. Teve alguma situação constrangedora que vocês já passaram que envolvesse, provavelmente conflitos, né? Mas que envolvesse obras, reformas. Já entendi aqui que o grande problema são as reformas das unidades, né? Sim. Porque, que nem o Alonso começou aqui falando, até abordamos um pouco nessas reformas grandes, ela acaba até sendo de um consenso geral, porque não tem o que fazer. O pessoal pode reclamar, espernear, mas ela não vai conseguir passar com o carro, porque vai estar inteiro de trás. Exato. Agora, na casa dele, ele vai quebrar e vai tacar um grande, né, aquela palavra que a gente conhece. Eu acho que é o uso da mediação, né, de conflito, que é essa uma metodologia de arbitrar entre os conflitos, tem sido muito utilizado, né? Temos especialistas aí no mercado tentando mediar, né? Porque nesse momento pós-pandemia, que a gente percebe que as pessoas querem ter razão, né? Ao invés de ter paz, entra alguém para falar, olha, o que manda a lei, qual é a regra e o que rege a convenção desse condomínio. E aí pacifica um pouco aquela coisa que o Alonso falou. Não, mas é a minha unidade. É meu patrimônio. Eu faço o que eu quero quiser. colocar um chafariz aqui, né? E eu acho Esse que jeito termina quando começa os outros. e a gente percebe que tem sido assim. No prédio em que eu moro, né? Moro com meus pais, mas às vezes eu participo das reuniões, né? Que eu acho meio cômico, frágico às vezes. Mas parece que no 10º andar colocaram um ofurô Uhum. e o cara do 9º, pé da vida na Assembleia, por quê? Quando ligam o ofurô, treme toda a loja. E ninguém faz nada. Porque vai fazer o quê? Aí fica naquela, vai, é o síndico, você quer. Eu só assisto, né? É que eu só lembrei dessa situação aqui e o cara, porque assim, pô, Só perguntar se tem um responsável técnico por isso, porque um furou é uma sobrecarga de uma laje que não está prevista. O projeto para aquela laje não foi previsto um furou naquela região. uma varanda, né? Então, principalmente uma parada, às vezes, normalmente é em balanço. Então é perigoso. Vocês já pegaram situações assim constrangedoras? Olha, briga de condomínio por força de barulho de obra é direto, mas tem. Eu Qual é a acho que sua o que postura, acontece? Cláudio? Com as pessoas trabalhando de home office, quem está fazendo uma obra no apartamento, de uma certa forma, está prejudicando quem está trabalhando em home office. Só que a pessoa não tem culpa, porque isso não é lá. É normal acontecer, as pessoas ficarem de home office, né? Então, ele é constante. A gente tenta fazer mediação. Eu já tive problema com barulho de obra, mediação. Eu chamo a síndica, chamo as duas partes do nosso escritório, converso, falo, explico a lei. Não adianta ficar alterado. Vocês têm condomínio, né? Condomínio é convivência. Né? Eles têm que entender isso. Condomínio é convenção. Você, às vezes, tem que contar mais com o seu vizinho do que com a própria família, porque a família não está perto, como está o vizinho. Então, assim, eu tento colocar isso para as pessoas de uma maneira que, assim, tem que parar com essas brigas. Vocês vão ficar eternamente com isso. O cara vai ter. Vamos tentar mediar? Você trabalha a partir de que horas? De que horas? Então, ele para para o almoço. E Senão você você vai começa ver- a se chocar.
e você não vai chegar no fim. Eu vou sofrer, a síndica vai sofrer e os dois muito mais. Vilão dos condomínios, a bendita furadeira, né? Para nós mulheres. Britadeira é pior, né? O comprador é pior. É. O comprador é pior. E para nós Então, mulheres é o liquidificador por volta das 6 às 7 da Fazer manhã. aquele máquina de lavar Pode também, tomar deixa uma eu ver. vitamina. Não, mas é só quando ela passa. A máquina tem um tempo onde os amortecedores vão se desgastando, né? No início, quando ela é nova, ela é tranquila, Sim, parece sim, um sim. carro híbrido. Depois que a coisa vai ficando bagunçada. Mas vai ver as construções, né, que são... Obra é uma coisa traumática. É assim, não tem como. o vizinho, ele... Infelizmente, pessoas estão difíceis, né? E assim, qualquer coisinha já vira Não. um caos. Barulho, aí daqui a pouco o cara faz uma outra coisa que você não gosta, vai gerando um... Só que assim, que nem o Valdir disse, você vive ali. Hoje o condomínio não é mais um lugar onde você só dorme, né? Que nem era antigamente. Eu vou depois das 6, chego em casa, ao janto, Eu acho que o correto não é nem vive, é você convive. convive. Então, você vive com outras pessoas no mesmo condomínio. É que você tolerância. O povo não gosta, mas é uma família. É uma empresa, né? Onde todo mundo é É sócio. uma cidade. É uma cidade, É. depende do tamanho. Eu acho que nas assembleias, o Valdir há de concordar comigo, nós que participamos de várias, você consegue perceber qual é a persona daquele condomínio, né? Uhum. Sempre tem o formador de opinião, sempre tem o encrenqueiro, tem aquele que quase não fala e no final traz alguma coisa. Então, quando a gente vai numa assembleia, eu particularmente quando participo com os meus clientes, eu vou ali para ver questão de atendimento, a gente detectar aquilo que pode ser melhorado do lado de cada administrador, mas você meio que cria uma persona para aquele condomínio, né? Olha, é mais atritado, as pessoas são mais difíceis, arriscadas, né? Não consegue se comunicar Sim. de uma forma que leve ao resultado, porque a ideia é, se está com um problema que está trazendo, está denegrindo, né, o patrimônio, a gente precisa achar uma solução para aquilo parar e você valorizar. E aí, às vezes, perde bastante o foco, porque está todo mundo ali querendo brigar e você vai olhando e fala, meu Deus, parece uma partida de Os futebol. argumentos não têm nada a ver com aquele foco, com o objetivo, né? Isso, some, isso. né? Some. Muda totalmente o Por isso que foco. tem, exatamente. por isso que tem que ter um bom presidente de mesa. O presidente de mesa eu sempre falo. Exatamente. E assim, tem gente que acha que, às vezes, comprei um apartamento num lugar mais chique, mas não vai ter problema. Onde tem mais problema, onde o ego é maior. É bom, tá vendo? Tá vendo? Eu já presenciei algumas coisas, às vezes eu falo assim, não é possível que nesse lugar aqui o povo tá fazendo isso. Porque, assim, verdade. você tem uma instrução, né? Você é uma pessoa que deveria, né? Deveria ter educação, mas condição Não é financeira à não está toa. atrelada à Não é a educação. mesma coisa. Que a inteligência Não é classe emocional social, é o tema não é mais classe falado social. hoje, né? O síndico tem, né? A gente ouve falar muito, tem vários grupos que falam desse tema, do quanto o ambiente, né, de trabalho dos síndicos tem afetado a saúde emocional dele com relação a perseguições, xingamentos e outras coisas, quando ele vem atuar com recomendações que têm a ver com barulho, fora do horário, o cara quer fazer o buraco na parede domingo. Então, assim, ele está tentando colocar o regulamento interno para ser cumprido, né? Conforme foi combinado quando você comprou a tua Sim. oportunidade. E ainda é destratado. E ainda é destratado. Ou levando- perseguido. Ou o que é pior. perseguido, né? Então, assim, é uma profissão que eu acho que cada vez mais está bem desafiadora. Tem que ter coragem para ser síndico. Eu achei uma- Você seria um síndico? De jeito Eu? nenhum. Não, mas... E síndico profissional, então? Eu já fui síndico do meu prédio, o segundo que a gente construiu, eu fui síndico do prédio. Nunca mais. A experiência Então, até péssima. como administrador, eu tenho que ser fiscalizado, né? Então, e eu não quero. A gente deveria ter um sistema de auxílio psicológico para essa galera que é síndico profissional. É uma base, um apoio. Porque, Bolsa insalubridade, né? Porque tem hora que, olha, eu participei, como o Matheus falou, assembleias, não importa o padrão, algumas de altíssimo padrão, inclusive, e você vê, às vezes, alguns comportamentos que você fala, uau, né? Podia ter sido resolvido já com soluções. E, assim, às vezes na planilha ou no gráfico tá claro o porquê daquele gasto, porque é só você analisar. E aí a pessoa falando assim, meu Deus, ele queria que desligasse o ar-condicionado da portaria em outubro do ano passado. Acho que ele queria matar o pessoal da segurança, porque outubro do ano passado nós vivemos uma época climática fora da curva. Sim. E aí os ar-condicionados das guaritas ficaram ligados 24 horas, contanto, aumentou as contas. Tem gente que já vai pronto pro embate. É. E com essa fala a gente vai
encerrar aqui o nosso podcast de hoje, nosso 23º episódio. E eu queria que vocês falassem uma última palavra aí para quem nos ouve, e também deixasse registrado as suas redes sociais, contatos, aquilo que você acharem pertinente. Pode começar com a Mazé. Bom, agradecer a mesa, o aprendizado. Eu saio daqui hoje sabendo a diferença de ART e RLT graças aos meninos. Minha rede social é MS, é o underline tecnologia, né? MS Gestão Tecnologia. E quem quiser falar um pouquinho de mercado condominial, administradora, capacitação, estou à disposição. Eu indico. Obrigado. Eu quero agradecer, sim. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigado, Matheus. Obrigado a vocês por esse bate-papo. Adorei ficar aqui com vocês essa hora. A minha rede social é @Alexandre Alonso 3 ou Alonso Engenharia. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer, foi uma conversa bem Boa, né? gostosa. Aqui são temas que é muito relevante. Eu acho que cada um de nós aproveitamos um pouquinho de cada um e do nosso conhecimento, né? Qual é a sua rede social? É @nr.imóveis. Legal. Bom, gostaria de agradecer, foi um papo muito descontraído, que é o que a gente procura fazer algo assim, né? A gente até faz um roteiro, mas a gente tenta fazer uma coisa bem descontraída para ficar uma coisa gostosa, né? Eu já escutei cliente até falando, eu assisto tomando café da manhã, eu assisto à noite, quando eu chego do escritório, já escutei gente falando assim. Então, é um negócio que a gente tenta fazer um negócio bem, assim, à vontade, e agora desse ambiente maravilhoso. É bem gostoso. E gostaria de agradecer vocês que nos assistem e nos acompanham nesse mais um podcast. Aguardamos você no próximo. Não esqueça de nos seguir, curtir e se inscrever.